Olá, queridos alunos, né? É, Nossa prova de recuperação, né, do segundo bimestre, né, vai ser sobre o esporte vôlei, né? É um esporte que vocês conhecem, que vocês gostam de praticar, né? Eu vou falar um pouquinho do conceito, né, um pouco da parte histórica, né, e também dos fundamentos, principais fundamentos do jogo, né? Do objetivo do jogo, né? A dimensão da quadra, a estrutura da quadra, né? O posicionamento do jogo, né? Vou falar um pouquinho, né? Porque vai ser o nosso assunto, né? Da prova de recuperação do segundo bimestre, né? De vocês, né? O que seria o vôlei, né? Qual o conceito do vôlei, né? O vôlei, né, é um esporte, né, praticado, né, numa quadra, dividida em duas partes por uma rede, né, possuindo duas equipes de 6 jogadores, isso de cada lado. 6 jogadores de um lado, 6 jogadores titulares do outro lado, né? E como vocês sabem, o objetivo principal, né, é fazer a bola, né, passar sobre a rede, né, do modo a que toque no chão dentro da quadra do adversário, né, ou dentro da quadra adversária. E ao mesmo tempo que se evita, né, que os adversários consigam fazer o mesmo. O vôlei, né, foi criado em 9 de fevereiro, né, de 1895, né, por William George Morgan, né, nos Estados Unidos, norte-americano, né. William George Morgan, né, criou o vôlei, né. Ele era um professor de educação física, né. E Morgan, né, trabalhava na Associação Cristã de Moços, ou seja, era uma associação que só estudavam rapazes, né. Não estudavam moços, só homens, só mulheres, aliás, só rapazes, só moços. E o objetivo de Morgan era criar um esporte de equipe sem contato físico nenhum, né? Isso entre os adversários, né? Porque ele queria o quê? O diretor lá do colégio que falou com o Morgan, né, que era professor de educação física, e disse, não, você vai criar um esporte, né, para minimizar os riscos de lesões, ou seja, nem ter contato físico, né, diminuir os atritos entre os estudantes e também evitar lesões, né? Em 1947 foi fundada, né, a Federação Internacional de Voleibol, a FIB, né, FIVB. E 2 anos mais tarde foi realizado o primeiro campeonato mundial de vôlei. Na ocasião só houve o evento masculino, né, o feminino não houve, né? Mas já em 1952 o evento foi estendido também ao vôlei feminino. No ano de 1964, o vôlei passou a fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos, tendo se mantido até a atualidade, né? Eu vou falar um pouco das regras, né? As equipes, né, são separadas, né? Isso por uma rede no meio da quadra, né? O jogo começa quando um dos dois times deve sacar. Logo depois do saque, a bola deve ultrapassar a rede, né? E seguir ao campo do adversário, onde os jogadores tentam evitar que a bola, né, entre no seu campo usando qualquer parte do corpo, né? O jogador pode rebater a bola para que ela passe para o campo adversário, sendo permitido dar 3 toques na bola, né, antes que ela passe, sempre alternando, né? E os jogadores que dão os toques também. Caso a bola caia, é ponto do time adversário, né? E a dimensão? Como é essa quadra? Como é essa dimensão, né? Qual é a estrutura da quadra? A quadra ela é retangular, veja, a quadra é retangular e a dimensão é 18 por 9 metros, ou seja, 18 metros de comprimento por 9 de largura, né? Ou seja, o lado de uma equipe, 9 metros, o outro lado da equipe, 9 metros, ou seja, 18 de comprimento, né? E a largura, 9. Isso com a rede no meio colocada a uma altura variável,
né? Conforme o sexo e a categoria dos jogadores, né? A altura da rede do masculino é 2,43 m, né? Já a altura da rede do feminino é 2,24 m, né? Ou seja, um jogador de voleibol, com certeza, né, tem que ser alto, né? Um jogador baixo, né, tem uma dificuldade maior, né? E as grandes equipes querem jogadores altos justamente porque a rede, a altura é, né, 2,43 no masculino, 2,24 no feminino. Se o jogador for baixo, né, não vai, né, vai dificultar, né, alcançar até a rede, né? Ao contrário de muitos esportes, tais como futebol ou basquetebol, o voleibol é jogado por pontos, né? E não por tempo. Ou seja, futebol 2 tempos de 45, basquete 4 períodos de 10, né? Mas o vôlei não. O vôlei é por pontos, né? Cada partida é dividida em sets que terminam cada uma das duas equipes conquistando 25 pontos. Ou seja, cada set vale 25 pontos. Deve haver também uma diferença de no mínimo 2 pontos com relação ao placar do adversário. Caso contrário, a disputa prossegue até que tal diferença seja atingida. O vencedor será aquele que conquistar primeiramente 3 sets. Como o jogo termina? Quando o time completa 3 sets vencidos, né? Cada partida de voleibol dura no máximo 5 sets. Ou seja, se tiver 2 sets a 2, vai ocorrer o último valendo um tie-break. O tie-break, em vez de ser 25 pontos, vai ser a 15 pontos, né? O último set, se tiver 2 a 2, né? E o tie-break termina quando dois times atingem a marca de 15 e não 25. Como no caso dos demais, também é necessária uma diferença de 2 pontos com relação ao placar do adversário, né? Cada equipe é composta por 12 jogadores, ou seja, são 6 titulares, 6 reservas, né? E pode ter aquela alternância, né, de substituições, né? Do quais 6 atuam na quadra e 6 ficam no banco de reservas. As substituições são limitadas, né? Cada time, né, ou cada técnico pode realizar no máximo 6 por set, né? 6 substituições por cada set. E cada jogador só pode ser substituído uma única vez, com exceção do líbero, né? O líbero, né, deve necessariamente retornar à quadra para ocupar a posição daquele que tomará originalmente o seu lugar. Os 6 jogadores de cada equipe são dispostos na quadra do seguinte modo: no sentido do comprimento, 3 estão mais próximos da rede e 3 mais próximos do fundo. E no sentido da largura, 2 estão mais próximos da lateral esquerda, 2 do centro da quadra e 2 da lateral direita. Essas posições são identificadas por números com o observador postado frente à rede. Aquela que se localiza no fundo à direita recebe o número 1, e as outras seguem-se em ordem crescente conforme o sentido anti-horário, né? Líbero. Líbero é um atleta especializado nos fundamentos que são realizados com mais frequência no fundo da quadra, isto é, recepção e defesa, né? Ou seja, o líbero, né, especialista, né, pela recepção e também pela defesa. Esta função foi introduzida pela Federação Internacional de Voleibol, né, a FIB, né, em 1998, com o propósito de quê? De permitir disputas mais longas de pontos e tornar o jogo deste modo mais atraente para o público. Em conjunto, né? E com isso, né, um conjunto específico de regras se aplica exclusivamente a este jogador. O líbero, né, ele deve utilizar um uniforme diferente dos demais, né? O uniforme do líbero é diferente dos demais da equipe. Não pode ser capitão do time, nem atacar, nem bloquear, nem sacar. Quando a bola não está em jogo, ele pode trocar de lugar com qualquer outro jogador, isso sem notificação prévia aos árbitros.
e suas substituições não contam para o limite que é concedido por set a cada técnico. Por fim, o líbero só pode realizar levantamentos de toque do fundo da quadra, né? Caso esteja pisando sobre a linha de 3 metros ou sobre a área por ela delimitada. Deverá exercitar somente levantamentos de manchete, né? Pois se o fizer de toque por cima, ou seja, de pontas dos dedos, o ataque deverá ser executado com a bola abaixo do bordo superior da rede, né? Isso tudo aí é o líbero, né? Eu vou falar um pouquinho, né, agora dos fundamentos, né? Os principais fundamentos do voleibol, né? Passe, né? Passe é o primeiro contato com a bola por parte do time que não está sacando, né? E consiste, em última análise, em tentativa de evitar que a bola toque a sua quadra, o que permitiria que o adversário marcasse um ponto. Manchete é uma técnica de recepção realizada com as mãos unidas, né? Os braços um pouco separados e estendidos. O movimento da manchete tem início nas pernas e realizado de baixo para cima, numa posição mais ou menos cômoda. Levantamento. Normalmente o segundo contato de um time com a bola. Seu principal objetivo consiste em posicioná-la de forma a permitir uma ação ofensiva por parte da equipe. Ataque. Em geral, o terceiro contato de um time com a bola. O objetivo desse fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária, conquistando deste modo o ponto em disputa. Defesa consiste em um conjunto de técnicas que tem por objetivo evitar que a bola toque, né, a quadra após o ataque adversário. Bloqueio, né? O bloqueio pode ser individual, duplo ou triplo, né? E refere-se a ações executadas pelos jogadores que ocupam a parte frontal da quadra, né? Ou seja, aquela linha de 3 metros, né? Posição 2, posição 3, posição 4. E que tem por objetivo impedir ou dificultar o ataque da equipe adversária. Saque, né? Saque é o que dá o início a uma disputa de pontos no voleibol, ou seja, uma partida de voleibol, né? Um jogo de voleibol começa através do saque, né? Ou seja, passe, manchete, levantamento, ataque, defesa, bloqueio e saque. Esses são os fundamentos do vôlei, né? O saque marca o início de uma disputa de pontos no voleibol e um jogador, né, posta-se atrás da linha de fundo de sua quadra, da sua quadra, né, estende o braço e acerta a bola de forma, né, a fazê-la atravessar o espaço aéreo acima da rede delimitado pelas antenas e aterrissar na quadra adversária. Seu principal objetivo consiste em dificultar a recepção de seu oponente, controlando a aceleração e a trajetória da bola, né? Existe a denominada área de saque, que é constituída por duas pequenas linhas nas laterais da quadra. O jogador não pode sacar de fora desse limite. Um saque que a bola aterrissa diretamente sobre a quadra do adversário, sem ser tocada pelo adversário, é denominado em voleibol ace, né? Assim como em outros esportes tais como o tênis, né? Ou seja, aquele quadro que vai direto, aquele saque que vai direto, passa por cima da rede, né? Já vai direto na quadra do adversário, é denominado ace, assim como outros esportes. No voleibol contemporâneo foram desenvolvidos muitos tipos diferentes de saques, né? Eu vou falar todos os tipos de saques que foi desenvolvido, né, durante o início do vôlei até hoje em dia, né? Saque por baixo ou por cima é um tipo de um saque, né? Jornada nas estrelas é o tipo. Saque com efeito, outro tipo de saque.
viagem ao fundo do mar, né? Mais outro tipo de saque. E saque oriental. Saque por baixo ou por cima, né? Indica, né, a forma como o saque é realizado, ou seja, se o jogador acerta a bola por baixo, no nível da cintura, o primeiro lança no ar para depois acertar lá acima, no nível do ombro, né? E a recepção do saque por baixo é usualmente considerada muito fácil. E por esta razão, esta técnica não é mais utilizada em competições de alto nível. Ou seja, aquele saque por baixo, né, que a gente dá um soco embaixo da bola, ele é um saque muito simples, ele não é usado muito em competições de alto nível, porque fica fácil o adversário devolver, né, fazer a jogada, né, porque ela vem muito tranquila a bola, saque por baixo. Saque jornada nas estrelas, um tipo específico de saque por baixo, em que a bola é acertada de forma a atingir grandes alturas, né, em torno de 25 metros. O aumento no raio da parábola, descrito pela trajetória, faz com que a bola desça, né, quase em linha reta e em velocidade da ordem de 70 km por hora. Ao contrário do que todos imaginam, o primeiro atleta brasileiro a executá-lo não foi o Bernardo, né, o Bernard Reisman, e sim Vicente Pinheiro Chagas, no início da década de 1950. Vicentão, como era conhecido, em Minas Gerais, executou esse tipo de saque quando jogava pelo Clube Atlético Mineiro, e naquela ocasião, a maioria das quadras eram descobertas em Belo Horizonte, e esse saque surtia, segundo os mais antigos, um efeito devastador. A bola subia além do feixe de luz dos holofotes e, momentaneamente, não era vista pelos jogadores. Muitos anos depois, Bernardo aplicou esse tipo de saque na praia no início de 1980 e o levou para os ginásios com muito sucesso. Na ocasião, passava na televisão brasileira o seriado Jornada nas Estrelas. Foi bastante para o saque ser batizado com esse nome, popularizado na década de 1980 pela equipe brasileira, especialmente pelo ex-jogador Bernard Reisman, né? Ele hoje é considerado ultrapassado e já não é mais empregado em competições internacionais, né? Saque com efeito, denominado em inglês Spin 7, né? Trata-se de um saque que a bola ganha velocidade ao longo da trajetória. Ao invés de perdê-la graças a um efeito produzido, dobrando-se o pulso no momento do contato. Saque flutuante ou saque sem peso, né? É um saque que a bola é tocada apenas de leve momento, ou seja, um leve momento você toca na bola, né? Ou seja, muito leve. E o que faz com que ela perca a velocidade? Você tocando a bola de leve, ela vai perder a velocidade, né? Viagem ao fundo do mar. É o saque em que o jogador lança a bola, faz a aproximação em passadas, no momento do ataque e acerta com força em direção à quadra adversária. Supõe-se de que esse saque já existisse desde a década de 1960 e tenha chegado ao Brasil pelas mãos do jogador Feitosa. De todo modo, ele se tornou popular a partir da segunda metade dos anos de 1980, né? E por último, o saque oriental. O jogador posta-se na linha de fundo de perfil para a quadra, lança a bola no ar e acerta com o movimento circular do braço oposto, né? O nome deste saque provém do fato de que seu uso contemporâneo restringe-se a algumas equipes de voleibol feminino na Rússia, né? Esses são os tipos de saque: saque por baixo ou por cima, joga nas estrelas, saque com efeito, viagem ao fundo do mar e saque oriental, né? Bem, pessoal, espero que vocês façam uma boa prova, né, sobre o voleibol, né? O que vai cair na prova de recuperação é esse conteúdo, né? Estudem a apostila, né? Assistam o vídeo novamente, né? Que vocês vão fazer uma ótima prova, né? Tá bom, pessoal? Tchau. Boa prova para vocês, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.